Bem, pessoal, de volta aqui com o segundo bloco do programa de hoje. Há um certo tempo, vocês devem lembrar, a gente esteve recebendo aqui, o Geraldo já é da casa, já a gente anuncia e apresenta por questão de formalidade, viu? Porque o Geraldo já é digamos, um colaborador aqui do Itararé Esportes, vai bater um papo conosco, você está vendo ali já, inclusive, toda uma aparelhagem e tudo mais, está acontecendo aí, já é o terceiro mês, né, do curso de pós-graduação em musculação e personal aqui em Campina Grande, e a gente está tendo a honra de receber também uma referência não só aqui no estado, né, professora. O currículo eu escutei todo que você mandou para ele pelo WhatsApp, mas era muito grande, né, justamente da Socorro Cirilo, educadora física também. Bem, a gente vai falar um pouco sobre a experiência dela e também do que eles estão trazendo aqui para Campina Grande. Geraldo, boa noite a você, boa noite a Socorro. Apresenta um pouco aí da nossa convidada. Boa noite a todos. Você, Gustavo, mais uma vez obrigado pelo espaço cedido. Na verdade, eu considero a professora Socorro a maior referência paraibana a nível, nossa maior representante da educação física no Brasil e no mundo. O professor Socorro trabalha há bastante tempo, principalmente na área fitness, e virou nossa referência. Nós somos um pouco depois dela e já seguimos toda a linha de trabalho que ela vem construindo ao longo do tempo. E, sem dúvida nenhuma, é uma referência nacional e mundial. Pois eu escutei um pouco aí do currículo justamente da Socorro, é algo, né, impressionante. A gente bate muito na tecla aqui em Campina Grande, viu, professora, que em vários momentos a gente tem aqui pessoas, né, capacitadas, gabaritadas nas mais diversas áreas e muito se busca, às vezes, fora daqui, né? E é importante esse trabalho que vocês estão fazendo aqui em Campina para que se veja que tão perto, né, já que o seu convívio maior é na capital do estado, se tem aí pessoas gabaritadas a passarem informações tão importantes. E hoje a questão da avaliação física, né, ela é muito mais importante, não sempre foi, mas hoje tem-se como trabalhar um pouco mais detalhadamente, né, o indivíduo como alguém diferente do outro, né? Então é importante que seja feito um trabalho que vocês vão demonstrar aqui para a gente, né? Boa noite. Boa noite, eu que agradeço o espaço e relevo e até, né, esqueço um pouco que o Geraldo, mas realmente a gente tem um tempo muito grande trabalhando com avaliação física. E cada dia a gente percebe que o exercício físico, ele precisa ser monitorado, ele precisa ser adequado. E a primeira condição é o procedimento de avaliação física, que a gente hoje é considerado como profissional da clínica preventiva. Nós, hoje, educadores físicos, que na verdade não gosto muito do termo educador físico, né? Então, nós, profissionais de educação física, nós temos essa vantagem de poder trabalhar durante a matriz curricular, durante todo o processo de formação acadêmica, como clínica preventiva. Então, a avaliação física, ela antecede qualquer procedimento dentro do programa de exercício, quer seja com atleta de alto nível ou aquela pessoa que queira começar um programa físico. Então, realmente, a gente tem uma bagagem muito grande na Paraíba. Nós temos um leque muito grande de profissionais gabaritados. E eu não acredito muito que o santo de casa não faz milagre, porque nós temos feito. Com certeza. Né? Nós temos implantado aqui, nós temos agora um mestrado, um doutorado. A maioria dos alunos saíram do ambiente do fitness. E isso antes era bastante recriminado, né, porque as academias ainda não tinham esse poder que tem hoje. A academia hoje é uma verdadeira empresa que presta serviço esportivo. Multidisciplinar. A formação mudou, a equipe é multidisciplinar. Nós temos os PSFs, nós temos os hospitais, o ambiente hospitalar, o ambiente do spa. Você sabe que não há uma sexta-feira que não tenha uma reportagem ou sobre exercício físico, ou sobre economia, ou sobre animais, né? Isso. Então, a mídia também tem ajudado nesse sentido. E a avaliação física, ela é o carro-chefe. E esse carro-chefe, ele tem uma série de procedimentos que vão desde os aspectos de anamnese, as entrevistas, o estilo de vida do indivíduo, os hábitos do indivíduo. E que muitas vezes a gente tem que se fazer meia-culpa, que as academias elas têm um sistema ainda um pouco inoperante nessa questão das avaliações físicas. Por quê? Porque o sujeito desinformado, né, ele não sabe realmente qual é o protocolo adotado em cada academia. Então, ele vai para várias academias procurando o melhor preço,
normalmente não há uma informação conjunta pelos órgãos, pelas instituições que são responsáveis por isso. A gente sabe que tem essa falha, né, de não criar um protocolo como temos em todas as outras profissões de saúde. Na nutrição nós temos um protocolo, na medicina temos um protocolo, na odontologia temos um protocolo e a gente ainda não tem esse protocolo de avaliação física determinado. Então as academias escolhem e daí o usuário, né, a pessoa tem que procurar realmente saber como é que ele tem condições de começar um programa físico, com o mínimo de avaliação possível, que pode ser feita com a simples pergunta, com perguntas sobre o estilo de vida, com uma medida de pressão arterial, uma medida de frequência cardíaca, uma medida de massa corporal, do peso que ele está, o peso que ele gostaria de ter, quem é aquela pessoa. Então, isso ainda demanda de profissional qualificado e de custo. E muitas vezes o custo sai um pouco mais alto, né? O que seria a longo prazo. Resolvido esse custo, esse dinheiro, esse custo-benefício, o usuário ainda não acredita que seja necessário, vamos dizer assim. Só que aí tem essa parte justamente que você falou, digamos, preventiva. Hoje o que é barato, amanhã pode sair caro. Pode sair, né? Muito caro. Então, considerando muito a simples saúde, de entender. isso a gente na saúde sabe, não tem que se economizar nesse sentido. O Geraldo está parecendo um robô hoje, viu, Geraldo? Né? Digamos que o robô não está em fase de testes, não. Isso aí é um aparelho, justamente a professora Socorro, também temos um parceiro aqui para auxiliar justamente nessa demonstração. O que é que o Geraldo está aportando aí? Eu vou só esclarecer o seguinte. A avaliação física, ela tem um leque muito grande, um custo alto para quando a gente quer medidas mais precisas e também dependendo do objetivo. Então, um atleta a gente precisa investir realmente. Agora, temos técnicas super simples, que com a fita antropométrica a gente pode verificar o risco cardíaco. Isso é uma vantagem da nossa clínica preventiva. Agora, existem equipamentos que estão sendo criados, né? A engenharia biomédica avançou muito em relação ao exercício. Hoje não é qualquer instrumento, como a gente fazia antes, de madeira, que resolvia qualquer situação. Resolve em grande parte quando a gente quer apenas o exercício físico como saída do sedentarismo. Mas, quando a gente quer medidas mais precisas para prescrever, principalmente para o atleta, a gente precisa de equipamentos mais elaborados. Então, esse equipamento, foi denominado de K4, ele já tem também o K5, né, está sendo já refeito, mas ele está sendo utilizado hoje como ergoespirômetro portátil. Só para que o telespectador entenda, a gente tem a ergometria, que é o trabalho cardíaco, feito numa esteira. Ele pode acertar em torno de 75% da medida que ele vai fazer do indivíduo. Por exemplo, volume de oxigênio que ele expirou, as alterações eletrocardiográficas. E o ergoespirômetro, ele tem uma capacidade de acerto de 95%. Eu trouxe só o equipamento, mas esse equipamento ele é acoplado à esteira, ele pode ir para a piscina. A vantagem é que ele é portátil e que ele pode ser utilizado em qualquer indivíduo, em qualquer ambiente, em qualquer situação. Porém, ele tem as suas recomendações. Então, por exemplo, esse equipamento, ele é calibrado com cilindro de oxigênio, porque precisa alimentar o aparelho. Ele tem uma bateria, ele também tem um sistema de telemetria, que pode alcançar até 15, 20 metros. É o caso do esporte que é realizado em ambientes abertos. A gente tem muito cuidado, porque ainda no vôlei de praia a gente simula ainda algumas situações para a quadra, porque a areia ainda danifica um pouco o equipamento, mas traz um parâmetro, isso é importante. Então, esse equipamento, ele tem, na sua medição, ele está aqui acoplado, né, na parte anterior do tronco, mas ele pode ficar nas costas, dependendo da situação. Ele pode ir para a piscina com o nadador e a gente acompanha com o snorkel, né, na piscina. Ele vai para alpinistas, ele vai em todo o ambiente. Então, ele mede, basicamente, quase 25 variáveis fisiológicas. Então, vai desde gramas de carboidrato, variáveis nutricionais, variáveis sanguíneas, variáveis, eu digo, são medidas físicas. Então, o volume de oxigênio, quanto o indivíduo está
está consumindo, está demandando. Ele também mede pós-esforço, o que hoje está sendo o auge do exercício, que é você consumir, gastar energia parado. Pós o esforço. Então, ele também tem como medir esse esforço pós-exercício, que a gente chama de EPOC, é uma sigla em inglês. Então, é o esforço pós-exercício, é o oxigênio consumido pós-exercício, que geralmente os exercícios com o treinamento de força, com muita carga, promove um ganho maior. E o exercício aeróbico, é aquele que você pode correr, caminhar, promove a perda maior no momento da execução. Então, esse aparelho ele é capaz de fazer isso. Também é capaz de verificar a acidose, né, no sangue. Também é capaz de ver esse volume de oxigênio em litros por minuto. Essas frações são todas verificadas nesse equipamento, além do tempo. Só que a gente usa um computador para poder fazer essa conexão. Esse computador passa para o sistema e ele vai para uma planilha Excel simples, né? É um aparelho italiano, né? O criador dele é o professor Baldari. E a gente tem esse professor, nós trouxemos o ano passado aqui para um congresso em João Pessoa. Ele mesmo veio, fez a apresentação. Eles ficam encantados com a Paraíba, né? Principalmente com a capital lá, que não é uma coisa que eles têm em todo momento, esse calor do brasileiro. Então, esse equipamento, nós estamos usando agora e fazendo novas pesquisas com ele e inserindo nas nossas aulas de graduação, nas nossas aulas de pós-graduação, quer seja lato sensu ou stricto sensu, que é o mestrado e o doutorado. Então, agora a gente também está caminhando para novas, ainda é tudo muito imaturo ainda, mas o instrumento já foi validado internacionalmente. Nós já tivemos outros instrumentos parecidos com esse, que foi o aparelho, o Aerosport Team 100, que é um aparelho americano. Nós temos outros também, mas esse hoje a validação e a precisão dele é muito alta. Ele não é um aparelho barato, né? Aqui eu tenho que dizer que a universidade teve essa participação, a gente tem uma publicação muito elevada e a gente conseguiu isso dentro da Universidade Federal da Paraíba. É um aparelho que custa em torno de 100 mil euros, então não é um instrumento barato. Para que aqui uma academia compre, que isso é possível, né? Como nós temos em São Paulo, o único lugar que a gente tem lá agora é a USP, que também já está trabalhando com esse equipamento. Mas completo, como a gente adquiriu, creio que, por enquanto, só a universidade tem esse equipamento, a Universidade Federal. Pois é, a gente trouxe justamente o Geraldo exemplificando, digamos, só para o pessoal ter uma noção, né, que realmente hoje a tecnologia hoje, né, aliada à prática esportiva do dia a dia, que para muitos, como disse bem a professora, é algo simples e às vezes tão básico, mas tão mal trabalhado antes de se iniciar, principalmente durante e depois, né? Não é mais só a questão da avaliação física que a gente tanto fala, né, Geraldo? Que tem que se precaver, fazer exames e tudo mais. É o acompanhamento e agora também na hora do relaxamento você também saber como é que quais são as reações, né, que a sua prática esportiva tem trazido para você. Até porque cada pessoa é diferente da outra, né, Geraldo? Não dá para avaliar a professora comigo, o Edcélio, tem uma diferença enorme, viu, entre a gente aqui. E também porque a gente sabe que alguns eventos cardíacos, eles acontecem com o indivíduo quando acaba o esforço, durante aqueles 8 minutos pós-esforço, 10 minutos, acontecem os eventos, então o monitoramento é constante. Ele não tem o desconforto de um ergoespirômetro antigo, com aquele tubo muito grande. Ele tem uma simples máscara, já podemos... Pode demonstrar. Então, pode vir. Aqui, esse é um dos alunos que hoje tem maior capacidade de trabalhar com esse equipamento, porque há uma formação também, não é para... Então, vai colocando que aí eu vou... Então, essa máscara, na verdade, quando ele fizer a respiração, o processo da respiração, ele vai trabalhar com o CO2 e o volume de oxigênio, ou seja, o gás carbônico. Todos os dados essa passando troca vai ser toda passada para cá. O que é que a gente faz aqui também? Você veja que aqui a gente tem as teclas que a gente vai inserir os dados, como estatura, a massa corporal dele, e isso vai direto para o computador,
Já algo direcionado para... Direcionado, já todo direcionado para ele, exatamente. Então, antes, a gente fez a calibração dele no cilindro de oxigênio, alimentou o equipamento. Aqui, ele já começa, né? A gente tem que tapar porque é toda a narina, porque quando ele começar a respirar, há um momento em que essa troca respiratória também é medida pelo equipamento e tem um valor, até que a gente sabe quando é que está sendo benéfico. Essa é a vantagem. Lógico. Porque muitas vezes você está no exercício, você já está consumindo gás carbônico e não sabe. Já está passando do limite. Já está passando do limite. Então, não é mais oxigênio saudável. Então, o equipamento dá essa possibilidade também. Então, ele tem... todos esses cabos e esses fios, eles são ligados ao equipamento. O equipamento, por sua vez, também é ligado à telemetria, se caso ele precise se afastar, e ao computador. Não é isso, Neto? É bem assim, para quem está acostumado a ver aqueles testes antigos e tudo mais, com tubos, né, em que a pessoa parece até que tem dificuldade até para se locomover, se mexer. É um aparelho que traz realmente uma versatilidade bem maior. Exato. Né? Então, aqui atrás, a gente acopla, né, ajusta toda a cinta para ele. Isso aqui já foi calibrado e já está recebendo os sinais do computador. E, nesse momento, ele já pode fazer o exercício. A partir do momento que ele começa a ser registrado. Então, se eu quiser saber que nesse momento ele aumentou a corrida, ele mesmo toca, a gente mesmo tem um controle também. Esse próprio equipamento, ele traz um monitor de frequência cardíaca, um frequencímetro, e a gente acopla também, coloca, e não tem tanto incômodo. A gente só pede que ele se comunique por gestos, porque nesse momento ele não pode, e ele é todo preparado previamente para o desconforto, para o que vai ocorrer. O importante é que aqui a gente pode medir, por exemplo, você está aí em pé, né? Eu podia colocar em você e ver quanto você gasta em cada apresentação dessa ao vivo, porque vai entrar atenção, adrenalina, então isso tudo é medido. E aqui ele vai correr, pedalar, nadar sempre dessa forma aqui. O Geraldo não vai poder falar mais, mas eu quero agradecer. Até um castigo. Eu quero agradecer pela participação de vocês, até a gente, lógico, em outro momento, poder acompanhar, né, na prática, né, porque é bem interessante, né, porque pequeno detalhe faz uma grande diferença, né? Hoje em dia, nessa questão justamente do rendimento, principalmente para quem busca algo a mais, não só aquela questão da saúde pela saúde, que é importante, lógico, mas muitas pessoas hoje falam tanto em treino, né? A gente vê essa busca incessante hoje pela corrida, principalmente, né, que é o esporte mais até fácil, entre aspas, de se praticar, mas buscam rendimento, né? E muitas vezes por não se conhecer bem, por não saber dos limites, né? Não poder saber como trabalhar o próprio corpo, né, e o aparelho facilitando que isso aconteça, não consegue alcançar os objetivos traçados. Então, é importante, o investimento é alto em alguns momentos, mas é um investimento que vai trazer esse retorno, né, não só para a saúde, mas principalmente para quem quer buscar algo a mais através do esporte. E uma maior segurança na prescrição do exercício, que é o que Com certeza, né? Tá certo. Eu quero agradecer aos três, ao Geraldo, que está doido para rir ali, sem poder falar muita coisa, a professora Socorro também. O espaço até passa sendo pequeno para um assunto tão detalhado e tão importante, né? E amanhã o pessoal participando aí, né, justamente nesse primeiro, né, a primeira pós-graduação que a gente traz desse nível. Eu digo, Campina Grande traz aqui para a cidade, né, para musculação e também para personal. O pessoal ainda pode participar, Geraldo, sim ou não? Ou quem já começou, como é que é? Não. Quem tá, então é bom aproveitar. Pessoal, agradecendo aqui, né, uma boa sorte amanhã lá no trabalho, nas aulas, e daqui a pouco a gente volta para falar mais uma vez sobre futebol. Até já.